Sabia que a Basílica de São Pedro que conhecemos hoje não é a original? A história deste lugar incrível é, na verdade, a história de duas grandes igrejas. Uma jornada que atravessa mais de 1500 anos. Vamos embarcar nessa viagem no tempo para descobrir os segredos de um dos lugares mais sagrados e artisticamente impressionantes do mundo. Tudo começa no século IV. Com o imperador Constantino. O cristianismo tinha acabado de ser legalizado no Império Romano e Constantino queria honrar o primeiro Papa, São Pedro. Ele ordenou a construção de uma basílica exatamente sobre o local onde se acreditava que Pedro foi martirizado e sepultado por volta do ano 64 depois de Cristo. Essa primeira igreja, conhecida hoje como a antiga Basílica de São Pedro, foi inaugurada por volta do ano 333. Por mais de 1000 anos, foi o coração do cristianismo ocidental. Imagine, foi lá que Carlos Magno foi coroado imperador do Sacro Império Romano. Era um centro de peregrinação gigantesco, atraindo fiéis de toda a Europa. Mas com o passar dos séculos, o tempo e a falta de manutenção cobraram seu preço. No final do século XV, a antiga basílica estava em ruínas, prestes a desmoronar. Avançamos para o auge do Renascimento em 1506. O Papa Júlio II, uma figura ambiciosa e apaixonada pelas artes, tomou uma decisão ousada: demolir a antiga e venerável basílica e construir algo novo, maior e mais magnífico, que representasse o poder e a glória da igreja. E assim começou um dos projetos arquitetônicos mais longos e complexos da história, que duraria cerca de 120 anos. O projeto atraiu os maiores gênios da época. O primeiro arquiteto foi Donato Bramante, que imaginou uma planta centralizada em forma de cruz grega. Após sua morte, vários outros assumiram, incluindo o lendário Michelangelo. Aos 71 anos, ele assumiu o comando e nos deu o design da espetacular cúpula, uma obra de engenharia e arte que ainda hoje nos deixa sem fôlego. Mais tarde, o arquiteto Carlo Maderno alterou a planta para uma cruz latina, estendendo a nave e projetando a fachada imponente que vemos hoje. Mas a história não termina aí. Já no século XVII, entra em cena Gian Lorenzo Bernini, o mestre do barroco. A ele devemos a grandiosa Praça de São Pedro, com suas colunatas que parecem braços abertos, acolhendo os fiéis. Dentro da basílica, Bernini criou o baldaquino, aquele dossel de bronze gigantesco sobre o altar principal. Curiosamente, o design de suas colunas em espiral foi inspirado nas colunas que existiam na antiga Basílica de Constantino, criando uma ponte entre o passado e o presente. Finalmente, em 18 de novembro de 1626, exatamente 1300 anos após a dedicação da primeira basílica, o Papa Urbano VIII consagrou a nova Basílica de São Pedro. Hoje, ela não é apenas a sede da Igreja Católica e o lar do Papa, mas também um tesouro da humanidade. Abriga obras-primas como a Pietà de Michelangelo I. O mais importante, continua a guardar em seu subsolo o túmulo de São Pedro, o pescador que se tornou a rocha sobre a qual a igreja foi construída. Descobertas arqueológicas no século XX confirmaram a existência de um cemitério do século I sob o altar, fortalecendo ainda mais essa tradição milenar da fé de um imperador, a visão de papas e ao gênio de artistas. A Basílica de São Pedro é um testemunho vivo da história da arte e da espiritualidade que continua a inspirar milhões de pessoas todos os anos.
Obrigado por assistir. Se você gostou de conhecer essa história fascinante, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossos próximos vídeos. That's 8 Proxima.